hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os principais problemas ali na cotação de frete. Meu nome é Janaína, eu faço parte aqui do time de cadastro, tá? E para auxiliar vocês, a gente vai falar aí sobre os principais motivos ali daquela telazinha do Ops, que eu acredito que muitos de vocês já conheçam na hora de cotar o frete no cadastro, na loja de vocês, né, ali para o cliente. Então vamos lá. Então, gente, a mensagem que eu falei é essa mensagenzinha ali do Ops, né, que é a tela do terror. Por algum motivo, não conseguimos calcular o frete para a sua região, por favor, entre em contato conosco para melhor atendê-lo. Então, qual o motivo de aparecer essa mensagem na tela, tá? É isso que a gente vai falar hoje. Então, a gente consegue configurar essa mensagem lá dentro das configurações de admin, configurações gerais. Então, a gente vai ter essa configuração aqui embaixo, que eu coloquei um print para a gente poder conhecer, mensagem frete não atendido. Então eu consigo entrar aqui e alterar a mensagem para uma mensagem, da minha preferência, da minha escolha, tá, ou eu posso deixar esse texto padrão da plataforma, não preciso alterar se eu não quiser. E aí, o primeiro ponto que a gente costuma validar quando a gente tem essa mensagem de frete ali que não calcula, tá? É se o frete ele não existe. Então a gente vai validar ali se o frete não existe, se o frete não possui contrato, se o CEP não possui contrato de frete que atenda ali, né, ao CEP que o cliente está utilizando. Produto não possui peso e dimensões cadastradas, pode ser intermitência no serviço que eu estou utilizando de frete, o famoso time out ali. E, por último, a gente valida configurações de multi-CD, tá? Só para deixar claro para vocês, a gente hoje vai dar um overview das configurações ali de multi-CD, mas a gente vai ter um webinar exclusivo só para tratar ali sobre a configuração do multi-CD, tá? Então podem ficar tranquilos que a gente ainda vai falar sobre isso aqui no canal da Wake. Então, para que eu consiga identificar ali a questão do CEP, a primeira coisa eu vou pegar o CEP que o cliente está trazendo para mim. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui no site dos Correios e coloco ali o CEP para saber se esse CEP é um CEP existente. Porque, gente, às vezes acontece do cliente estar digitando o CEP dele errado, e às vezes acontece também desse CEP ele ter sido alterado na base de dados do correio, tá? Então o correio vai lá e desmembra aquele CEP, aquela rua, ou altera mesmo o número do CEP. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é ver se o CEP existe na base de dados dos correios. Eu peguei aqui o CEP da empresa mesmo, tá? Então é um CEP que existe, apareceu aqui o endereço nos correios, então tá tudo certinho com o CEP que eu estou utilizando. Então a segunda validação que eu vou fazer é se possui um contrato de frete que atenda ao CEP ou peso informado no carrinho. Então, o que que eu vou precisar ver? Eu vou precisar ver quais são os serviços de frete que eu estou utilizando na minha loja. Então, para isso, a gente vai acessar lá dentro do nosso admin. Já abri aqui uma aba. E aí eu vou na opção do menu de fretes, serviços, e aí eu já venho aqui para essa tela para ver o que que eu tenho ativo. Então aqui eu estou usando a nossa loja de teste, tá? E na nossa loja a gente tem ativo a configuração dos correios, eu tenho IntelliPost, eu tenho tabelas de frete também, e tenho aqui algumas configurações de custom, tá? E retirada em loja. Então, os correios, gente, se a configuração do correio está ativa, ele vai cotar para a base dos correios, ou seja, né, praticamente aí para todo o Brasil. Agora, se a configuração dos correios não estiver preenchida da forma correta, eu preciso primeiro verificar as configurações, o token, e a gente tem artigo que fala sobre essa configuração aqui, tá? Hoje a gente não vai falar basicamente dessa configuração passo a passo, mas a primeira coisa é verificar se os dados aqui da integração estão corretos. Aqui a gente não tem, né, porque é uma loja de teste, mas a sua loja, se você utiliza correios, ele vai ter esses dados aqui, esses campinhos aqui todos preenchidos, tá? Então, digamos que eu validei ali que eu use um contrato, eu preciso ver se esse CEP está no contrato que eu utilizo. Então, eu vou lá, ir em tabela de frete. Vai demorar aqui um pouquinho para carregar. Vou ver as tabelas que estão ativas. Então, digamos que a tabela que eu utilizo na minha empresa fosse essa aqui. Eu vou entrar aqui no editar.
E aqui na aba, ó, configurações, a segunda abinha, faixa de CEP. Nessa segunda aba, eu vou ver a range de CEP que está cadastrada. Nesse caso, eu tenho uma range que vai de 80.000 a 87.999,99. Então, aqui, o CEP que eu utilizei ali na loja, ele estaria sendo atendido. Outro ponto que eu preciso ver no contrato é a faixa de peso, porque a plataforma vai se basear com esse peso do cadastro aqui do contrato. Então, se o produto estiver com o peso dentro desse intervalo aqui, ele também vai trazer cotação e vai apresentar ali o valor de R$ 15 para mim no carrinho quando eu for finalizar a minha compra, tá? Então, assim eu valido se eu utilizar contrato, se o CEP ele está no contrato. E a Frenet, ou a GoFrete, DataFrete, que é o que a gente chama de frete custom. Deixa eu voltar aqui para os serviços. Eu preciso ter, basicamente, a URL e o token cadastrados certinho, de acordo com o que eu contratei lá com o parceiro. Então, eles vão disponibilizar esses 2 campos. Eu vejo se ele está preenchido aqui em fretes, serviços, venho aqui na configuração de frete custom, ir para frete custom. Aqui eu tenho vários ali, serviços cadastrados, mas se você, na sua loja, tem um contrato, por exemplo, só com a Frenet, ou só com a DataFrete, ou a Frete Rápido, vai ser apenas uma, configuração que vai estar aqui cadastrada. O que que eu vejo no frete custom? Se eu tenho, o CD vinculado a esse contrato, porque às vezes eu estou com a minha configuração certinha, mas eu não vinculei o centro de distribuição, então ele não vai cotar o frete para os produtos ali da loja. Então eu vinculo aqui, coloco o nome que eu quiser, esse nome é opcional. Aqui eu vou vir em adicionar a configuração, vou colocar o URL da empresa e a chave em token que eles me disponibilizarem, vou salvar, vou deixar ativo, e aí ele vai sempre ficar assim verdinho. Se tiver inativo, isso quer dizer que essa configuração não vai estar funcionando, porque ela está desativada na plataforma, tá? Vocês veem aqui, eu tenho várias aqui configurações de teste inativas, mas eu tenho um aqui para trazer ali um retorno para mim, então é isso que eu preciso validar essa minha configuração, se eu utilizo o frete custom, se ele está funcionando. Feito isso, a gente já vai validar ali o segundo ponto, que a gente tem a configuração produto, se o produto ele possui peso e dimensões cadastradas. Então, como eu faço para validar isso? É dentro do cadastro do produto. Então, eu vou lá na minha loja, pego o SKU do produto, aqui eu já abri deixa eu vir aqui em produtos, ver produtos, e aí eu vou pegar a configuração, deixa eu ver aqui um produto que eu já tinha separado. Então aqui eu venho buscar o SKU do produto. E lá dentro do SKU, perdão, dentro do cadastro do produto, eu vou clicar aqui na minha variante, né, de acordo com o que o cliente estiver, apresentando ali no carrinho, que o cliente está tentando comprar, então é importante que você verifique as informações certinhas de acordo com a opção que o cliente selecionou, e eu venho aqui para ver o estoque desse produto. Se o produto tem estoque, quais são ali os centros de distribuição que estão cadastrados. Nesse caso, você veja aqui os mesmos centros de distribuição, eles estavam lá no painel do meu contrato de frete e também da frete custom. Então, você verifica que ele vai trazer cotação, porque ele está vinculado certinho ao CD. Então, eu vou vir aqui e olhar essa informação, que é o peso e as dimensões. O peso, gente, e as dimensões do produto, tá? O peso vai ser obrigatório, porque tanto o Correios quanto o Frenet, Datafrete, né, os parceiros de frete, quanto a tabela, que é o contrato que a gente chama, eles vão se basear na informação de peso do produto. Então, às vezes, você não está tendo cotação na loja porque esse produto não tem peso cadastrado. Então, se ele não tem peso, ele não consegue retornar ali cotação no checkout. As dimensões, não são todos os gateways que exigem que tenha ali dimensão de comprimento, largura e altura. A gente indica colocar, você vai ver aqui que é uma informação opcional, tá? Obrigatório mesmo seria o peso,
Mas, correios, por exemplo, se o produto ele não tem dimensão de altura, largura e comprimento, ele costuma não trazer cotação, ele dá erro. Então a gente, orienta que o cliente preencha certinho, tá, as informações de dimensão de peso, comprimento, largura e altura. Feito isso, gente, validei ali as informações do cadastro do meu produto, tá, eu vou fazer uma outra validação, que é a questão da intermitência dos serviços de frete. Então, pode acontecer que você utilize, por exemplo, a integração do frete custom, ou utilize uma IntelliPost, ou até mesmo o próprio Correios, tá? E aí não está cotando. Então, a gente sempre, entrando em contato aqui, a gente consegue validar se a gente está recebendo o retorno dessas empresas, mas, normalmente, tá, por regra, eles têm 5 segundos para trazer um retorno. Então, quando a gente colocar o CEP no produto, se o cadastro está todo correto, eles têm 5 segundos para retornar essa cotação para a plataforma. Se eles demorarem a fazer esse retorno, tá, a plataforma vai dar ali o "ops, por algum motivo não conseguimos calcular o frete", tá. Então, às vezes, a cotação ela não retorna, porque o gateway, né, de frete está demorando para responder para a gente, ou ele realmente não trouxe nenhuma informação. Se ele não trouxe informação, a gente não tem ali o que exibir, então realmente vai apresentar o "ops" também, no caso de intermitência ou demora, que é o famoso time out quando, no retorno do frete, tá. E, por último, a gente valida configurações de multi-CD. Então, se a sua loja trabalha com mais de um centro de distribuição, as configurações de frete elas já são um pouquinho diferentes, um pouquinho mais complexas, e a gente tem outras validações que a gente precisa verificar, tá? Como eu disse anteriormente, a gente vai ter um webinar só para falar de configuração de multi-CD, como é que faz a configuração, quais são os tipos, como que é que eu consigo trabalhar, mas aqui a gente já vai conseguir dar um overview ali para entender se o meu problema na cotação está ligado ali ao erro da configuração, tá? Então, no caso da configuração de multi-CD, o que que a gente vai validar? Primeiro de tudo é o CEP. Esse CEP ele precisa ser um CEP válido, um CEP que existe, tá? Então você veja que tanto para verificar a configuração de multi-CD, quanto para verificar uma cotação de CEP normal, eu preciso entender, primeiro de tudo, se o CEP existe. CEP existe? Ok, eu vou verificar quais são os centros de distribuição envolvidos nesse carrinho do meu cliente. Então eu posso ter um carrinho de um cliente que está só com um produto, mas eu também posso ter um carrinho do cliente que tem produtos ali com mais de um centro de distribuição. Então, eu vou precisar entrar no cadastro do produto para verificar em qual centro de distribuição esse produto está vinculado. Como a gente viu ali nesse produto, ele tem disponível em estoque estoque disponível em 2 centros de distribuição. Tem o CD aqui Trey Corp, tem o CD ali Onlog, né. Então nesse caso aqui, eu precisaria, anotar esses 2 centros de distribuição para poder passar para a próxima etapa. A próxima etapa seria a verificação da priorização do centro de distribuição. Então eu iria aqui, dentro do meu admin, fretes novamente, priorização de centros de distribuição, e aqui eu vou pesquisar como eu estou utilizando um CD, que é aqui do Paraná, da cidade de Curitiba, eu vou vir aqui na priorização, que é da cidade do Paraná. Então aqui eu já tenho a cidade do Paraná disponível, e eu vejo aqui que a ranja de CEP, que é 80.250.000, ela está inclusa nessa faixa inicial aqui. Então, essa é a primeira validação que eu faço no caso de multi-CDs, a priorização de centro de distribuição. Venho aqui no lapisinho de editar, venho na aba de centros de distribuição, para poder verificar quais são os CDs que estão aqui, dentro dessa priorização. Como vocês podem ver, a gente tem bastante CD nessa loja, e aí o que que eu vou validar? Eu vou validar se esses 2 centros ali do cadastro do produto, eles estão inclusos eles estão inclusos aqui. Então, a ordem de priorização sempre vai sair do CD aqui. Primeiro ele vai validar o primeiro CD, né, da primeira posição, não tendo estoque disponível, ele vai pulando para os demais CDs até que ele localize estoque do produto, tá?
Óbvio que vai depender de outras configurações do admin para que ele faça aqui, esse processo de priorização, mas via de regra, quando eu trabalhar com a multi-CD e a priorização, ele vai sempre obedecer essa ordem que eu cadastrar aqui, do maior para o menor, tá. Então o meu produto tem estoque, o CD ele está vinculado na minha priorização, o que que eu vou fazer, qual é a minha próxima etapa? Minha próxima etapa vai ser verificar se deixa eu aumentar aqui a telinha. Se no CD, né, na minha priorização, eu tenho um contrato vinculado que vai atender a minha faixa de CEP. Então, nessa última etapa aqui, eu vou pegar, vou vir na priorização do Paraná, que foi essa aqui que a gente estava consultando, e eu vou ver, digamos que aqui eu tenha em qual posição eu estou com o meu CD. Deixa eu ver em que posição. Aqui. O CD ele está na posição número 18. Então eu vou vir aqui, vou ver se esse centro de distribuição ele tem um contrato vinculado a ele. Se ele não tiver um contrato vinculado, ele não vai cotar frete, tá? Mesmo que ele esteja, incluso na priorização. Então eu venho aqui em contratos, venho aqui e faço uma seleção pelo centro de distribuição, eu posso fazer um filtro dos somente ativos, se eu tiver muitos contratos ali, e venho aqui e escolho qual é o centro de distribuição que eu quero pesquisar. Nesse caso, eu estou pesquisando aqui por um CD específico. Deixa eu ver se eu acho ele aqui no meio desse monte. Mas digamos que eu queira aqui, o primeiro. Então peguei aqui o contrato, posso filtrar somente os ativos. Então aqui, para esse CD, eu tenho 2 contratos ativos, e aí eu vou dar uma olhadinha dentro do contrato, nesse caso esse aqui é um contrato de código 200, então ele está aqui só para fazer a integração do frete custom funcionar, deixa eu voltar para cá, todos, montar aqui o ativo. E tenho aqui esse contrato de transportadora. Que eu preciso validar? Eu vou vir aqui na minha aba de faixa de CEP e vejo se a minha faixa de CEP, ela contempla no contrato. Então, eu vou colocar aqui, vou pesquisar e ó, já encontrei aqui. Então, o CEP que eu testei, ele está dentro dessa range, tá? Dentro desse intervalo, e ele está dentro do peso, porque aqui no cadastro do produto, a gente consegue verificar o peso dele. Cadê o produto? Peso, peso aqui. Então, ele tem aqui 80 gramas. Então, ele está dentro do intervalo do meu contrato de frete. Então, em teoria, essa minha cotação iria dar certinho, porque a configuração está ok, né? Eu tenho centro de distribuição, eu tenho estoque, tenho o contrato de frete vinculado. Mas pode acontecer, obviamente, que apesar da gente passar ali por esses pontos, você ainda tenha dúvidas na hora de verificar a cotação de frete. Então, o que que você vai fazer? Se ainda tiver com dúvida, você vai entrar em contato, pode entrar em contato com o nosso suporte aqui pelo WhatsApp, telefone ou pelo ticket e trazer essas informações. Essas informações são essenciais para que a gente consiga fazer uma validação corretamente, tá? Então, a gente precisa do SKU do produto que o cliente está tentando comprar, que não está cotando frete. Se tiver mais produtos no carrinho, tem que ter o SKU de todos esses produtos do carrinho, tá? A quantidade dos itens desse carrinho, então, talvez eu tô comprando ali um caderno e 5 canetas, então eu tenho que ter a quantidade exatamente do produto que o cliente está cotando e o CEP de destino, tá. Então com essas 3 informações a gente consegue fazer uma análise de qual motivo esse frete não está cotando, tá. Por que isso? Porque na cotação de frete, por exemplo, o gateway de correios, ele tem uma questão que é diferente dos demais, que são as dimensões do carrinho. Então, o correios ele tem uma limitação de peso, ele vai até 30 quilos, né? Em alguns casos e para algumas regiões bem específicas, ele chega a 50, mas via de regra são 30 quilos. E o carrinho do correio ele não pode ultrapassar 200 centímetros. Então, às vezes, o produto ele é muito levinho, mas lá no cadastro dele, as dimensões, elas são
muito grandes. Então, o correio ele vai somar isso, porque a lógica deles são diferentes, então ele vai fazer uma lógica de empilhamento diferente, né, de outros, lógicas de frete que trabalha ali com peso cubado, e aí atingiu ali os 200 centímetros, ele já vai dar "ops", ele não cota. Então para que a gente consiga validar se seria esse o caso, a gente precisa dessas informações ali, para que a gente consiga realizar essa validação. Então basicamente, gente, são essas as informações ali dos principais erros que a gente tem no momento de cotação. Lembrando que, né, esse treinamento ele vai ficar gravado, tá? A gente vai encerrar aqui a apresentação, nosso aqui time de marketing ainda vai fazer ali algumas edições, mas ele vai ficar gravado na nossa playlist, então se você precisar revisitar, dá uma olhada novamente, a gente tem aqui uma playlist no YouTube da Wake com todos os webinars que a gente já disponibilizou aqui na plataforma, tá? E lembrando sempre, se você tiver alguma sugestão, encaminha para a gente de algum tema que você gostaria que a gente trouxesse. A gente vai preparar um webinar especial ali para esses temas que estão trazendo dúvidas ali no cadastro da plataforma, né, na utilização da plataforma. E se vocês precisarem de suporte, a gente está ali disponível através dos canais de atendimento, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero ter ajudado aí a decifrar um pouquinho essas dúvidas que aparecem no momento de cotação de frete. E se precisarem de ajuda, a gente está sempre à disposição, tá bom? Tchau, tchau, tenha um ótimo dia.